Eu queria pegar um trechinho do que o professor Suano falava, que é muito importante. A gente tem uma diferenciação que face porque o rei Charles fez questão de ter um caráter ecumênico esta celebração. Estamos falando aí da coroação feita pela Igreja Anglicana. Mas o Papa Francisco, então líder dos católicos apostólicos romanos, mandou presentes que vão ser apresentados aí. O Rishi Sunak, chefe de governo, ele é de outras religiões, de matrizes do Oriente. Houve o convite a rabinos, a muçulmanos, líderes de outras religiões que estivessem presentes aí. Agora, o rei e a rainha se apresentam à igreja e vai começar uma série de processos, quer dizer, uma série de orações e pedidos feitos pelos líderes da igreja. Eu estou falando do deão de Westminster e do arcebispo da Cantuária, que são os pedidos de promessa. Ou seja, ele vai perguntar ao rei e à rainha se eles se declaram soberanos, se eles prometem, então, cuidar das tradições da coroa, das tradições da igreja, prometem liderar os seus súditos. Bom, estamos acompanhando nesse momento a cerimônia, daqui a pouco o ponto mais alto da coroação, aqui no Jornal da Manhã, são 7h04. Seguimos com as imagens da Abadia de Westminster e inclusive com essas imagens já do rei e da rainha no ponto principal, o destaque de rei Charles, que, como o Marcelo falou, agora começa a cerimônia propriamente dita. Diogo Schelp também conosco. Diogo, bem-vindo à nossa transmissão, as suas primeiras impressões. Bom dia a todos. Bom, a gente vê a coroação, de fato, uma tradição medieval, não é? Os protocolos da coroação no Reino Unido, eles vêm de 1348, estão num manuscrito antiquíssimo. E, obviamente, então, essa tradição se perpetua ao longo dos anos. O Charles III, ele é o quinto da Casa de Windsor, né? Essa dinastia britânica que foi criada na Primeira Guerra Mundial por George V, né? Ele queria extirpar ali o nome alemão que ele possuía, justamente porque o país estava em guerra com a Alemanha. E Charles, assim como outros monarcas, ele tem aí um desafio de ter uma marca própria. A Rainha Elizabeth II, ela foi das mais populares, além de ter tido o reinado mais longo, ela terminou o reinado dela com 72% de aprovação. O Charles, atualmente, ele tem 55% de aprovação. Ele foi príncipe, enfim, herdeiro durante muitos anos, e ele sabia disso. E ele tinha uma característica diferente de outros monarcas, diferente da sua mãe, de ter uma opinião própria, principalmente em questões de política. Então ele tem aí um grande desafio pela frente de manter viva essa dinastia que começou em George V. Aí o Diogo Schelp, na sequência a gente vai passar também a palavra para o Fábio Piperno, que está aqui conosco com os comentários, acompanhando essa cerimônia, nessa transmissão especial do Jornal da Manhã. E o rei já na Abadia de Westminster, a gente continua acompanhando essa transmissão. Agora são 7h06. Marcelo Favalli, cerimônia começando propriamente dita. Quem está falando nesse momento? Esse sim é o líder da Igreja Anglicana, a mais alta autoridade da Igreja entre os eclesiásticos. É o Justin Welby, o arcebispo da Cantuária. Ele está numa parte dizendo então que estamos ali reunidos em nome para orar pelo rei Charles, o nosso rei, e o reconhecimento das graças pela sua vida e o seu serviço a esta nação, aos reinos e à Commonwealth. E também dizer que estamos aqui reunidos para testemunhar em alegria essa coroação e a ascensão dele ao trono. Agora, quem canta é Paul Miller, que ele é um tenor muito conhecido ali pelo público que acompanha o circuito da ópera no Reino Unido, e ele também vai entoar um dos cânticos previstos. Pouquinho antes, a gente viu... Marcelo, um trechinho? Podemos? O áudio da transmissão. O tenor que conduz a cerimônia neste momento de dentro da abadia bastante cheia, aliás, de convidados
de público, convidados especiais, o público do lado de fora, algumas crianças também participando da leitura, participando desse coral. E agora a gente acompanha um trecho, então, do tenor. E o rei que estava sentado se levanta, né, Marcelo? Para ir para o trono. Ele estava, então, nas chamadas cadeiras de Estado, onde ele depois vai ser reconduzido ali para acompanhar a cerimônia mais como um espectador e menos como um protagonista. Mas agora, essa cadeira de madeira, até com aspectos envelhecidos, judiados, é um trono que tradicionalmente é usado na coroação em Westminster. E o rei vai ser colocado naquela posição. Chama atenção para o comecinho da cerimônia aí, religiosa propriamente dita, foram escolhidas crianças para ler um trecho, então, da missa, que dizia mais ou menos o seguinte: nós, como as crianças de Deus, o recebemos, Senhor Rei, e falamos em nome do Rei dos Reis. Aí é uma nomenclatura indireta a Jesus Cristo, ao Deus que conduz a igreja anglicana, e o rei responde, então, em nome dele, eu quero seguir o seu exemplo para não ser servido, e sim servir.